Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma escola bíblica dominical. Bem-vindo a você, querido amigo, meu irmão em Cristo Jesus, professor de escola dominical, aluno da EBD, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido a você, se ainda não for, inscreva no canal, comente, compartilhe e vamos juntos levar a palavra do Senhor Jesus. Na lição anterior, nós aprendemos sobre Esther, como Esther entrou na história. E agora nós vamos ver a entrada na história de Mardoqueu, trazendo os detalhes da vida de Mardoqueu e também o aparecimento de Ramã. Aqui no tópico 1 nós vamos ver as características de Mardoqueu. No tópico 2 nós vamos ver o aparecimento e exaltação de Ramã. E no tópico 3 a resistência de Mardoqueu. Pois bem, primeiramente, quando nós vamos ver a questão de Mardoqueu, quem foi Mardoqueu? Assim nós vemos na Bíblia Sagrada o aparecimento, a apresentação de Mardoqueu e consequentemente de Esther. Mas no capítulo 2 e no versículo 5 nós vamos encontrar assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Nós vemos que, segundo o texto sagrado, Quis foi o ancestral trazido de Judá para Babilônia, transportado juntamente com o rei Jeconias, era um dos nobres da terra, e este foi transportado juntamente com Jeconias para Babilônia, e este homem, o seu nome era Quis, e em Babilônia ele gera a Simei, que gera a Jair, que gera a Mardoqueu, ou seja, Mardoqueu ele nasce na Pérsia, ele nasce ali no cativeiro babilônico. Então, nós já identificamos quem era Mardoqueu e já sabemos aqui. E o seu nome, o que significa Mardoqueu? Pois bem, Mardoqueu, ele significa pequeno Marduque, pequeno Marduque. Mardoqueu significa pequeno Marduque. E quem era Marduque? Marduque era um dos principais deuses babilônicos. Aí vem o questionamento: por que colocou o nome de um deus babilônico, de um deus estranho, em uma pessoa de ascendência judaica? Aqui vale uma explicação para que possamos entender. Primeiramente, nós vamos ver que quando os filhos de Israel, os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias chegaram em Babilônia, eles tiveram os seus nomes trocados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Puseram os nomes dos deuses babilônios. E esta prática era misturar os vários povos de várias regiões trazidas em cativeiro para que fossem educados, ensinados e treinados segundo a cultura e os costumes babilônicos. Era uma das maneiras de apagar a ancestralidade e cortar o vínculo nacional desses cativos para que eles perdessem a sua identidade de nascimento. E isto aconteceu com os filhos de Judá que foram transportados para Babilônia. No entanto, nós vemos que Daniel, ele recusa-se a se contaminar com o manjar do rei e do vinho com que o rei bebia. E ele, juntamente com seus 3 amigos, mantém esta postura de não se contaminarem com o manjar do rei. E quando vemos aqui essa questão cultural, quem que colocar o nome do filho, dar o nome de pequeno Marduque, era já uma assimilação da cultura babilônica, ou seja, aqui no caso da cultura persa.
Porém, o que nós podemos entender hoje, o Brasil está vivendo um período de grave guerra cultural. O Brasil está enfrentando uma guerra cultural. Domina-se uma geração, muda-se uma geração através da cultura. E estão trazendo agora esta guerra cultural para sufocar a doutrina bíblica, o ensino bíblico, a autêntica, ou melhor dizendo, o conservadorismo bíblico da cultura judaico-cristã, onde a maioria dos brasileiros são assim observadores, são seguidores e detentores destes princípios judaico-cristãos. E vem esta cultura progressista justamente para confrontar esta cultura judaico-cristã que está enraizada no povo brasileiro. E lá em Babilônia, a guerra cultural não foi diferente. Eles enfrentaram esta guerra cultural, daí o nome de se colocar Mardoqueu, do seu pai, dar o nome a Mardoqueu, dar o nome de Mardoqueu ao seu filho, que era pequeno Marduque. Mas nós vamos encontrar em algumas traduções nomes diferentes. Por exemplo, no hebraico, a palavra para este nome de Mardoqueu é Mordecai no hebraico, Mordecai. E foi traduzido pela Septuaginta para o grego para Mordecaios. E a Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo, do hebraico para o latim, foi traduzido por Mardoqueu. Aí você vai encontrar, dependendo das versões atualizadas, você vai encontrar o nome de Mordecai. Mas é a mesma coisa, é que um parte e segura na origem hebraica, e no caso Mardoqueu, ele traz a latinização deste nome hebraico. Posto isso, nós vemos aqui já a apresentação de Mardoqueu, a sua origem, de como ele era. E neste ponto, nós podemos ver que Mardoqueu, mesmo tendo este nome, mesmo sendo nascido, criado e instruído na cultura ali persa babilônica ou medo-persa, né? Nós vamos encontrar que ele permanece fiel aos princípios de Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso. Encontramos aqui que ele vai tomar ciência de uma conspiração, porque essa questão conspiracional, ela é uma realidade desde a antiguidade. A conspiração, ela nasceu na eternidade. Quando Satanás, ele faz uma conspiração, a Bíblia vai dizer que perfeito eras até que se achou iniquidade em ti. Você vai encontrar isso em Isaías capítulo 14 e também em Ezequiel capítulo 28, versículos 14 a seguir. Você vai encontrar como surgiu a origem de Satanás. E nós vamos ver ali que ele, e depois no Apocalipse, nós vamos encontrar dizendo que batalhava Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos. E com a sua cauda, ele arrasta 1/3 das estrelas do céu. Em outras palavras, a conspiração ocorreu na eternidade. O primeiro ato conspiracional, ele surgiu na eternidade. Quando muitos falam das teorias conspiracionistas, existem algumas coisas que são exageradas, que são romantizadas e exageradas, porém é uma realidade, uma conspiração que há continuamente. E principalmente o alvo das conspirações é o levante do homem contra o Deus Todo-Poderoso, é das literaturas humanas contra a palavra de Deus, que é a verdadeira palavra de Deus. E aqui nós vemos que ele percebe uma conspiração de dois eunucos, Bigtan e Teres, que se levanta para matar o rei Assuero. Ele descobre aquilo, primeiro ele levanta, vai averiguar se aquilo era verdadeiro, confirma que é verdadeiro, então ele leva para Esther. Por quê? Nós não podemos levar adiante algo a ouvir alguém dizer, mas ele usou prudentemente. Quando ele passa para Esther,
ele passa com segurança. E Esther não segura os créditos da informação para si, mas ela passa ao rei Assuero e dando os devidos créditos a Mardoqueu. E agora, o rei, ele também era um rei prudente, ele não partiu direto para a execução. Instaura-se um processo investigativo e confirma que realmente aquela denúncia era verdadeira. E sendo verdadeira, sendo constatada verdadeira, aqueles 2 eunucos são mortos, são executados. E assim registra-se este fato no livro das crônicas dos reis da Pérsia, porque o que eram as crônicas dos reis? Era todo evento importante que acontecesse no reinado relacionado à pessoa do rei ou ao trono do rei ou ligado de alguma forma ao seu reino, era registrado em um livro próprio chamado o livro de crônicas, uma espécie de diário dos reis que havia na antiguidade. Posto isso, nós chegamos aqui para o tópico 2 da nossa lição, sobre Hamã. Agora aparece a figura de Hamã. Após esses fatos, nós vamos ver no capítulo 3 do livro de Esther, que após esses fatos, o que acontece? Esse Hamã, ele foi exaltado sobre os principais príncipes que havia. E quem era esse Hamã? Agora nós já falamos quem era Mardoqueu. Agora quem era esse Hamã? Qual a sua origem? Hamã, ele era um agagita. E quem era agagita? Originário de Agag. E quem era Agag? Agag era um termo dado ao rei dos amalequitas. Em outras palavras, agagita, Agag, amalequitas. Agora, quem eram os amalequitas? Aí nós vamos encontrar no livro de Êxodo, no capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 16, nós vamos ver que o povo de Israel em Refidim, quando estavam saindo do Egito, eles foram atacados pelos amalequitas. E ali Moisés chama Josué para que preparasse os homens de guerra e fosse ao encalço dos amalequitas. E assim eles fizeram e foram combater os amalequitas. E Moisés, ele sobe ao monte e fica com a mão estendida. Enquanto as suas mãos estavam estendidas, Israel prevalecia. Ele baixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. E aí o que acontece? Arão e Ur coloca uma pedra e Moisés se assenta sobre ela, e um de um lado e outro do outro, segurando as mãos de Moisés, até que o povo de Israel tiver completa vitória sobre o exército amalequita. E Deus ali já dá o sinal que Josué seria o sucessor de Moisés. Porque o Senhor, ele vai dizer assim no versículo 14: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Aqui Deus já dá o sinal de que Josué seria o substituto de Moisés. A Bíblia é maravilhosa. Aí nós vemos quem era esse amalequita. E esse amalequita, quando já Saul é ordenado rei, é consagrado para rei de Israel, no capítulo 15 do livro de 1 Samuel, nós vamos ver ali que Deus dá uma ordem para que ele vá ao encontro, de Amaleque e destrua totalmente. Olha só no versículo 1 do capítulo 15: ungite rei sobre o meu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e o destrói totalmente. A tudo que tiver. Deus dá ordem através do profeta Samuel. Porém, Saul, ele mata e preserva o principal. Ele preserva a cabeça do povo. Ele preserva o rei Agag. E quando nós vemos que Agag foi preservado,
o que nós vamos entender? Só foi Agag? Ele preserva Agag e solta e mata as mulheres, mata filho? Não. Seguramente ele preserva a família de Agag. E no entanto Samuel despedaça Agag perante o Senhor, mata Agag, porém a linhagem dele segue. E quando chega o tempo do juízo de Deus para com a casa de Judá, quem é que estava no cativeiro? A origem. Deus deu ordem para Saul destruir, e Saul não destruiu. E essa linhagem prosseguiu, e ela foi até ser manifesta aqui no livro de Esther, já no tempo da rainha Esther, por volta aí do ano 479 a 475 antes de Cristo, quando se manifesta esse Ramã. Por que ele se manifesta nesse período? Quando nós vamos entender que, como o rei o exaltou acima de todos, todos os servos, por ordem real, se inclinava perante Ramã. Todos. E alguém chega para Mardoqueu e pergunta: por que você não se inclui? Não se curva. E ele continuou na sua resistência e não se curvava. Aí chegou o momento, as pessoas apertaram a Mardoqueu. Por que é? Qual é o motivo de você não se curvar se todos nós nos curvamos? Aí ele vai dizer o seguinte, ele vai relatar que ele era judeu. E o judeu não se curva diante dos deuses estranhos, não se curva diante de homens, mas somente diante do Deus Todo-Poderoso. E foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, foram parar na fornalha, e lá na fornalha o quarto homem, que eles viram todo de branco, ele falou: parece com o seu semblante, é como o filho dos deuses. E agora ele chama para fora aqueles homens que prevaleceram, que resistiram e não cederam a se humilharem e se curvarem diante da estátua. Deus entrou na fornalha, preservou a vida deles. Cumpriu-se o que diz o profeta Isaías: se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, o fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. A palavra de Isaías se cumpriu na vida de Misael, Ananias e Azarias. Agora, quando esses homens recebem essa informação de Mardoqueu, eles levam para Amã. E Amã, para ver se a palavra dele se sustentaria. E Amã passa e o Mardoqueu, ele não se curva diante de Amã. Ele se ira e nasce um ódio crescente na vida dele. Nasce um ódio crescente. E agora ele fica possesso. E ele quer destruir não somente a Mardoqueu, mas todo o povo judeu. Agora já era um ódio interracial. E ele promove um dos maiores genocídios. Ele queria exterminar com o judeu de todo o reino, de todo o império da Pérsia. Mas, e a situação de Mardoqueu? Mardoqueu salvou a vida do rei, mas continuou na mesma posição. Existem situações que Deus, ele não nos eleva na hora que nós achamos que é a hora exata. Porque o tempo está nas mãos de Deus, a hora está nas mãos de Deus, o controle da história está nas mãos de Deus. E Deus sabe a hora certa para ele agir. A expectativa é a mãe das frustrações. E nós vemos que Mardoqueu não se frustrou por não ter sido reconhecido por Assuero, tão logo ele descobre aquela trama para matá-lo. Mas ele permanece na sua posição. Então nós vimos no tópico 1, Mardoqueu, agora Amã. E no tópico 3, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Quando Amã ele vê que todos o reverenciavam, menos Mardoqueu, ele se ira. Aí nós vamos entender que Mardoqueu, ele não se curvou diante de Amã, porque ele temia ao Deus de Israel.
Ele confessa que era judeu. Daí entendermos por que é que ele disse a Esther, para que ela não declarasse o seu povo, a sua linhagem, as suas origens, porque ele sabia que havia resistência quanto ao povo judeu, porque o povo judeu era diferente de todos os povos que estavam debaixo do império persa. É por isso que o homem Ramã, ele tenta destruir o povo de Israel. Ele tenta destruir. E agora ele começa então a preparar o seu projeto maligno, o seu projeto para executar a sua vingança em relação a todo o povo de Israel, a todo o povo de Judá que estavam na Pérsia. O que nós podemos aprender disso daqui? Deus está no comando de todas as coisas. E nós não podemos nos curvar diante de homens e diante de situações que de alguma forma ofende a nossa integridade, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com o nosso Deus. Nós servimos a Deus somente, o Senhor Jesus é o nosso Senhor, é o nosso pastor, é o nosso protetor, é debaixo das suas asas que nos abrigamos, é debaixo das mãos dele que estamos seguros. Vêm as lutas, vêm as adversidades, vêm as afrontas, mas devemos permanecer fiel àquilo que cremos, que é na palavra santa e bendita do Senhor nosso Deus. Deus é fiel, Deus ele conhece todas as coisas, e por isso que nós não devemos nos sujeitar ao sistema mundano, ao sistema cultural do mundo, para ser agradável aos homens. Nós devemos sim agradar ao nosso Deus unicamente, e não trair a confiança que ele tem depositado em nós. Deus confia em você. Deus, ele colocou o Espírito Santo sobre a sua vida. O Senhor deu a palavra para que você dela se alimente, para que nela você firme as suas raízes. E saiba que o Senhor guarda e cuida da sua vida. Os teus passos são guardados pelo Senhor. Nós vemos aqui na conclusão, enquanto Ramã era reverenciado por todos, Mardoqueu o resistia. E vemos aqui, embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudente e ignorar a malignidade do coração humano. Tudo quanto o homem deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.